E está no ar o Domingão da Redação. A gente vai agora para o segundo episódio da segunda temporada. E hoje eu vou corrigir uma redação sobre o seguinte tema: caminhos para a recuperação ambiental do planeta. Você já escreveu uma redação sobre algum tema ambiental? A gente teve poucas vezes, acho que uma vez só caiu no Enem, Patrick, tema ambiental, foi sobre a floresta amazônica. Se eu não me engano, em 2003. Se eu tiver errado, coloca aqui o ano na tela. Faz muito tempo, na época que o Enem era um outro tipo de prova. Então, não caiu da forma como cai hoje, e a gente tá aí na expectativa de um tema ambiental que traga pra pauta essas questões. Pode ser que caia, e a gente tem que estar preparado para tirar 900 mais em temas ambientais. Então hoje eu vou corrigir uma redação sobre esse tema, e se você não assistiu ao episódio 1 dessa temporada ou a temporada anterior do Domingão, tá tudo salvo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você. Nossa, estralei tudo, tô crocante. Essa correção que eu vou fazer agora é uma correção dentro da minha plataforma, onde meus alunos têm correções ilimitadas e com amor. Amor é o nome da nossa técnica de correção. A gente aponta o erro, então você vai entender exatamente em qual competência você está sendo penalizado e qual é o nome desse erro, do mesmo jeito que o Enem faz. Mas a gente também mostra o problema, porque você precisa entender o que você errou. Depois, a gente orienta a solução. É como se a gente estivesse já fazendo uma reescrita juntinhos, porque é muito fácil chegar, jogar o problema pra você e falar, te vira. Aqui não, aqui a gente já pensa numa solução junto com você, e a gente também reconhece o seu progresso, meu alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Eu sei que você não aguenta mais tomar porrada nas correções. Tá na hora de você saber o que você tá fazendo de certo. Oiê, você está na TV da Lume Ponto. Eu sou a Luma e aqui você vai aprender como tirar de 900 pra cima na redação do Enem e ponto. E a redação começa com Bauman, o meu amor, o meu querido Zygmunt Bauman, pensador polonês, que descreveu de forma tão realista e um pouco pessimista também a nossa sociedade atual. E ele fala o seguinte: Zygmunt Bauman defende que não são as crises que mudam o mundo, e sim a nossa reação a elas. No entanto, não é possível verificar uma reação interventiva, olha esse vocabulário, na procura de caminhos para a recuperação ambiental do planeta, que está presente de forma caótica na sociedade brasileira. O que está presente de forma caótica a recuperação ambiental do planeta? Eu acho que melhor do que dizer que a recuperação está presente de forma caótica, daria para dizer que ela não está presente de forma suficiente, né? Porque se a recuperação está acontecendo, mesmo que de forma caótica, a gente já está resolvendo o problema de alguma forma. Não é o caso aqui. Tá? Dessa forma, percebe-se a configuração de um problema complexo, que se enraiza na falta de debate e na lacuna educacional. Essa introdução tá muito, muito boa, parabéns. Eu vou aproveitar e vou inserir um elogio aqui, que é o nosso R do amor. Seguinte, olha que legal! A competência 2 pede que você use as palavras-chave do tema. E muitas vezes, Patrick, quando o tema começa com caminhos, isso confunde a cabeça das pessoas, porque elas acham o quê? Ué, o Enem sempre cobre um problema. Mas se eu tô falando de caminhos para a recuperação ambiental do planeta, cadê o problema? Tipo, não é uma coisa boa pensar caminhos? E aí as pessoas ficam confusas. Mas o problema continua existindo, que é o planeta precisa de recuperação, tá destruído. Então, mesmo que tenha essa palavra, isso não muda nada a construção argumentativa. A única coisa que você precisa fazer é o que essa redação fez, que é usar a palavra caminhos. Então já aproveita, faz um print de tela ou anota essa solução na procura de caminhos para a recuperação ambiental do planeta. Então eu vou inserir um elogio aqui. Adorei que você usou essa palavra-chave. Que são palavras-chave, Luma? As palavras do tema. Caminhos para a recuperação ambiental do planeta. Todas essas são palavras-chave. Que você usou essa palavra-chave logo na introdução. Brilhou. Eu amo elogiar. Amo, amo, amo. Diante desse cenário, a falta de discussão caracteriza-se como um complexo dificultador. Nossa, Luma, que palavras bonitas! Como é que eu faço pra escrever assim? Cola em mim, amor. Isso aqui é modelo meu de redação, tá? Eu que escolhi essas palavras. A gente cocria juntos. De acordo com o pensador Jürgen Habermas, eu acho que Jürgen tá escrito errado aqui. Sabia que não?
Você sabia que escrever nome de pensadores de forma equivocada não desconta nota no Enem? O corretor, por mais que ele saiba, por exemplo aqui, Jürgen tá escrito com M no final e é com N. E tá com trema no segundo U, mas tinha que estar no primeiro. Não tem problema, isso não é considerado erro de ortografia. Então Zygmunt, por exemplo, que é com Y, G, Z no começo, se você colocar alguma outra letra errada, não vai ter problema também. Mas é claro que a gente sempre faz o melhor. Pode acontecer de errar sem querer, não significa que a gente não vai se importar, vai escrever de qualquer jeito, não vai tentar escrever da melhor forma, né? E, de acordo com o pensador Jürgen Habermas, só a discussão ampla sobre um tema pode ser a base ética da sociedade. Essa é uma citação da minha plataforma também que eu amo. Tal base está desestruturada pela falta de um debate massivo sobre degradação ambiental no planeta, o que contribui com o aumento da falta de conhecimento da população sobre o panorama da questão. Eu acho que isso aqui está um pouco redundante, você pode colocar só sobre o panorama ou sobre a questão. O panorama da questão não tem necessidade, mas isso não é um erro, então não vou nem marcar aqui, tá? É só uma sugestão de melhoria. Dificultando sua resolução. Assim, é imperioso. Olha as palavras que eu escolho para ensinar eles. É imperioso criar uma ação comunicativa como defende o pensador. Brilhou. Não tenho nada para marcar aqui. Ademais, outra causa para a configuração desse pernicioso cenário, isso não fui eu que inventei não, essa palavra não é minha, essa palavra é desse autor, dessa autora da redação. Ademais, outra causa para a configuração desse pernicioso cenário, chique, você já imagina a pessoa chique com uma taça na mão quando ela tá falando uma coisa dessa, é a lacuna educacional. Segundo Immanuel Kant, vírgula, abre aspas, é no problema da educação que assenta o grande aperfeiçoamento da humanidade. Fecha aspas, ponto final. Nesse contexto, vírgula, se há um problema social, há como base uma educação deficitária. Eu amo essa argumentação. No que tange a buscar caminhos para a recuperação ambiental do planeta, correto, sem crase, a escola não tem cumprido o seu papel no sentido de reverter e prevenir o problema, visto que não tem trazido ativamente. Cuidado, hein? Palavras que são de difícil leitura, o corretor pode considerar problema da competência 1. Mas eu me esforcei aqui. Visto que não tem trazido ativamente sobre o combate da degradação. Não tem trazido o quê? Não tem trazido conteúdos? Tá faltando um elemento aqui, tá? Então, ó, não tem trazido. Eu vou marcar. Isso é um problema de competência 1. É um problema de estrutura sintática. E o nome é ausência de elementos sintáticos. Trazido o quê? Está faltando um elemento aqui para que fique claro. Então, olha o que eu fiz. Eu apontei o erro. Competência 1, estrutura sintática, ausência de elemento sintático. Esse é o nome. Ok, Luma, obrigada, mas não entendi o que eu tenho que fazer, então eu vou te mostrar o problema. Trazido o quê? Está faltando um elemento para que fique claro. E agora eu vou te propor uma solução. Então, correção. Não tem trazido conteúdos. Pode ser conteúdos. Ativamente. Atividades. Conhecimentos. Pode ser. Sobre o combate da degradação ambiental. Portanto, medidas devem ser tomadas. Para isso, o MEC deve criar um treinamento para professores por meio de aulas sobre como abordar o tema em sala de aula. Cuidado com a repetição de aula. A gente só pode repetir com tranquilidade no Enem, Patrick, as palavras-chave do tema. Com tranquilidade, sem excesso, mas com tranquilidade. Então, se o tema é caminhos para a recuperação ambiental do planeta, eu posso repetir ambiental, meio ambiente, caminhos, não de forma excessiva, mas mais tranquila. Outras palavras não. Então, no caso, aulas não é uma palavra-chave. Então, aqui a gente tem um problema, tá? Esse é um problema de competência 4. Muita gente acha que repetição é competência 1, e não é. Aí tem que procurar sinônimo. Ou só tirar. Porque, por exemplo, por meio de aulas sobre como abordar o tema em sala. Não precisa dizer que é sala de aula. Se é professor, é sala de aula, entendeu? Então, você pode só retirar.
Então, vamos lá. Competência 4, cor de rosa, tá? O nome desse erro é repetição, tá? Repetição. Eu vou colocar repetição inadequada. Aí a cor que você fala, aí você vai grifando. É, E aí você faz o comentário. isso, aqui. Legal, né? E eu tô corrigindo de verdade essa redação. De alguém na plataforma, vai aparecer lá Luma. Sendo que eu nunca corrijo. Então são privilegiados, entendeu? Sim. Quem corrige são os duendes. Mas aí essas do Domingão eu corrigi. A pessoa tem uma super surpresa. Tipo, meu Deus, minha redação foi corrigida pela Luma. 4 correções por temporada. Que massa. Sortudos, né? Repetição inadequada. Você repetiu. Por que eu coloquei repetição inadequada? Porque nem toda repetição é ruim, tem repetição que é estratégica. Você repetiu a palavra aula de forma muito próxima. Correção. Retirar de aula. Então vai colocar. Essa é a minha sugestão, colocar só sala, tá? Deixa eu pôr aqui, na verdade. Aqui, ó, de aula. Aí fica assim, ó, quer ver? Rosa. A fim de reverter a falta de informação e a lacuna educacional que impera. Tal ação pode ainda contar com planos de aulas. Ou, de novo. De novo. Só que aqui, ó, se você retirar esse de aula, você pode colocar planos de aulas. Porque vai ter uma distância de algumas linhas. Então tá tudo bem. E materiais de apoio. A partir dessas ações será possível lidar da melhor forma com essa crise, como defendeu Bauman. Lindo. Amo Bauman. Vamos às competências? Eu gosto da 12 mil. Rupcaú. Você gosta dela? Da Rupi? Eu tenho 2 livros dela, mas estão na Lapa, lá na casa da minha mãe. Um deles se chama Outros Jeitos de Usar a Boca. Imagina se não vendeu um monte aqui no Brasil, né? Virou best-seller. As pessoas nem sabiam o que era e estavam comprando. Que bom, porque o trabalho é bom, mas eu tenho certeza que muita gente comprou pela capa. Outros Jeitos de Usar a Boca. Que é e realmente é besteira, mas é um verso dentro de um poema que fala isso. Tipo, não é um livro sobre isso, entendeu? E o segundo livro dela chama O que o Sol Faz com as Flores. E aí não vendeu tanto. Quem quer saber? Só os românticos compraram. Os românticos estão em extinção. Mas é tão bom quanto. E ela tem, tipo, a minha idade. Eu acho que ela tem 1 ano a mais que eu. É? Você acredita? Nossa, já é uma pensadora citada no Enem. Eu cito ela. Ninguém mais cita ela, né? É só eu e vocês. Porque as pessoas citam sempre as mesmas pessoas na redação. E ela é contemporânea, jovem, mulher, de origem indiana. Ela é canadense, mas a família dela veio da Índia. Então é o tipo de pessoa que precisa ser citada na redação. E é uma gênia. Uma gênia. Mas quando você cita alguém que o corretor não conhece, Não tem problema. ele vai buscar saber quem que é essa pessoa? Ele pode. Ele pode. Mas só o fato de você colocar nome e sobrenome, ou só o sobrenome, já legitima. Mas se o corretor ficar em dúvida, tipo, vai que essa pessoa inventou, ele pode pesquisar e vai penalizar. Então é uma coisa muito séria. Mas eu não tenho que me preocupar com o que o corretor não sabe. Se eu tô fazendo algo legítimo, citando alguém que existe, que é conhecido, não pode ser vou citar minha mãe na redação. A não ser que minha mãe seja uma autora, uma pensadora. Eu posso, mas não vou pôr minha mãe. Pode ser uma celebridade também. O tipo de pessoa que a gente não sabe definir, assim. Não é um ator, nem uma atriz, mas é alguém conhecido. Uma Kardashian da vida. Posso citar uma celebridade também. Essa semana, no curso de redação mais vigiado do Brasil, Luma ganha a prova do anjo e imuniza todos os seus alunos do curso dos modelos e ponto. Não alunos da Luma fizeram uma prova de resistência, tendo que fazer uma redação sobre um tema que eles não conheciam, levaram 5 horas e meia no Google pesquisando. Os alunos da FADA passaram a semana no VIP com Open Modelos de Redação, são mais de 200 para quem está no VIP, enquanto quem está na Xepa não tem nenhum. As expectativas crescem para a prova mais esperada do programa, o Enem. Então tá, vamos às competências.
eu amo! A gente não teve nenhum problema de competência 1. Ah, não, teve um só. Uma falha de estrutura sintática. Se você tem até uma falha de estrutura sintática na sua redação e 0 desvios, você não perde nota. 200 pontos. Amo! Ai, gente, que satisfação que dá! Toma nota máxima na competência 1. Isso é muito raro, Patrick. Muito raro. Muito raro mesmo. É uma das competências que mais acontece em erros? Eu acho que é a que mais acontece. É a competência que mais separa as pessoas do 1000. Depois dela é a número 3. Competência 3. Então aqui é isso. Competência 1, 200. Vamos para competência 2 agora. Competência 2 eu criei um fluxograma. Esse é um material que está no método LP, que está no curso das competências. Aborda o tema? Sim, tá aqui, ó, lá na introdução já. Procura de caminhos para a recuperação ambiental do planeta. Tá lá. Citou uma vez o tema, já não zera por fuga o tema. Às vezes as pessoas falam, Luma, eu citei o tema na introdução, mas no desenvolvimento eu esqueci. Vou zerar por fuga o tema? Não vai. Pode respirar, tá? Tranquilamente. É um aglomerado de palavras? Não, é um texto organizado, não é uma... Porque às vezes a pessoa cita o tema, tem lá, recuperação ambiental, mas aí depois não diz nada com nada. Sabe? Tipo, tem gente que vai no Enem, Patrick, e copia palavras aleatórias que são escritas na prova só pra preencher linha. E aí, tá dentro do tema? Tá, mas não é um texto. Só tá lá no meio assim, ó, pá, recuperação ambiental do planeta e depois tá falando, sei lá, do quê? Às vezes a pessoa fala, eu não sei fazer essa prova sobre recuperação ambiental do planeta. Então colocou o tema, mas não é uma redação, é um aglomerado, entendeu? Tem 3 partes de estrutura? Sim, tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Delas, 2 são embrionárias. O que é isso? Quando tem um parágrafo muito curto, uma linha, 2, não é considerado um parágrafo, é considerado um parágrafo embrionário. Então, não. A conclusão foi finalizada por frase incompleta, que é quando a pessoa não consegue terminar a redação, acaba a folha, ou esquece de terminar. Imagina assim, nem esquecer de terminar a sua redação. Ou não dá tempo. Acabou o tempo, o fiscal vai e pega. Aí você se lascou. Não é esse o caso. Ah, muitos trechos de cópia dos textos motivadores? Não, tem nada de cópia. O repertório é baseado nos textos motivadores? Não, também. Essa redação citou Bauman. Bauman é um repertório legitimado? Sim. É pertinente? Foi uma escolha pertinente? Sim. Tem uso produtivo? Vamos ver. Zygmunt Bauman defende que não são as crises que mudam o mundo e sim nossa reação a elas. Essa é a citação. Agora, o que eu ia fazer com essa citação? Vai argumentar? Ou vai só jogar essa citação aqui na redação e achar que tá tudo bem? Vamos ver agora. No entanto, colocou no entanto, já brilhou. Por quê? No entanto, Patrick, significa... É um conectivo! Patrick, você tá muito 900 mais! Você aprendeu comigo isso? Com certeza. Ai, meu Deus! Imagina, Patrick. Patrick, se for, você tira 900 mais, se for no Enem. Com certeza. Ó, no entanto, é um conectivo, que significa oposição. É a mesma coisa que o mas, que o porém. Então, quando você fala que o Bauman fala uma coisa, mas, porém, no entanto, o que você está fazendo? Opondo a citação de Bauman à realidade do planeta. Isso é fazer uso produtivo. É uma das formas. Eu poderia ter feito o contrário, que é aproximar. Dizer que o que o Bauman fala é parecido com o que acontece na realidade. Mas é que eu estou dizendo que é o contrário. No entanto, não é possível verificar uma reação interventiva. Olha o uso da palavra reação. Por que essa autora ou esse autor dessa redação usou reação? Porque Bauman falou de reação. Bauman falou, não são as crises que mudam o mundo, e sim nossa reação a elas. Então essa é uma repetição intencional. É uma repetição estratégica. Não é aquele tipo de repetição que desconta a nota na redação. É a repetição que mostra que eu tô trazendo Bauman para pensar sobre o tema. E não para encher linguiça na minha redação, entendeu? Então, sim, nota máxima. Essa redação já tirou nota máxima na competência 2. Luma, mas tem outras citações. Tem Habermas, tem Kant. Deixa eu te contar uma coisa, se você não me ouviu dizer ainda sobre isso, e parece que ninguém mais fala sobre isso. A maior parte das pessoas age como se não soubesse, quem trabalha com redação do Enem. O melhor repertório da redação de uma pessoa é o que vai levar a nota pra cima. Então, se eu coloquei 3 repertórios, um valeu nota máxima, o outro eu perdi 40 pontos, vai contar o melhor, porque o Enem quer
qualitativo e não quantitativo. Luma, então por que a gente usa 3? Você faz, a gente usa 3, mulher? Você usa SUMUT da nota máxima? A gente usa 3 porque se você falhar em um deles, você tem outras 2 chances de tirar a nota máxima. Imagina você coloca 1, dá errado, você perde 40 pontos. Sendo que tem espaço para fazer 3. Então você que usa o método LP vai obrigatoriamente usar 3, assim como essa redação. Mas pode ser que logo no primeiro você já tenha a nota máxima, tá bom? Então, já valeu. Vamos para a competência 3. Competência 3 pergunta assim, ó. A abordagem do tema tá completa? Sim. Tá com direção? Sim. Tem contradição grave? O que é uma contradição grave nesse tema? Falar que o planeta tem problemas ambientais e depois dizer que não. Isso é uma contradição grave. Você diz uma coisa e depois você contradiz uma coisa que, tipo assim, não faz sentido. Grave. Não tem. É possível identificar um projeto de texto? Sim. Luma, como que o corretor identifica projeto de texto? Principalmente por meio da tese. Essa redação tem a seguinte tese. Dessa forma, percebe-se a configuração de um problema complexo, vírgula, que se enraiza na falta de debate e na lacuna educacional. Esses são os 2 argumentos da redação. Os 2 argumentos estão nos próximos 2 parágrafos. Isso demonstra que essa redação foi pensada antes de ser escrita. E não que a pessoa foi escrevendo e pensando. Então, sim, tem projeto de texto. Esse projeto de texto é estratégico? Sim. Não tem falha nenhuma nesse projeto. Tudo está no lugar que deveria estar. Tudo foi escolhido de forma impecável. Escolheu argumentos impecáveis, repertório impecável, colocou tudo no lugar certo. Há desenvolvimento das informações, fatos e opiniões de todo o texto? Sim. Não tem nenhuma informação aqui que tá solta, que tá pela metade, que não tá explicada. Então, nível 5, nota máxima também na competência 3. Será que vem uma nota 1000? Não sei, tô nervosa. Vamos pro próximo. A competência 4, presta atenção, agora momentos de tensão. Pergunta assim, ó. Há elementos coesivos? A gente tem aqui, ó. No entanto, a gente tem dessa forma, diante desse cenário, a gente tem, cadê? Assim, ademais, nesse contexto, no que tange a, portanto, tem números, então sim. Há inadequações? Não. Há um ademais num lugar de um portanto? Não tem. Tudo tem um significado correto, tá? Há pelo menos 2 operadores argumentativos interparágrafo? Vamos ver. Um deles é o ademais, então deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar um elogio. Competência 4. Operador argumentativo interparágrafo. Escrevi como se fosse com o meu pé. Peraí, vou arrumar. Interparágrafo. Tá certo? Pronto. Um tá aqui, ademais. O outro tá aqui, portanto. O que é isso, Lu? Um operador argumentativo interparágrafo. É um operador argumentativo que serve para conectar um parágrafo a outro. E aqui tem mais um, diante desse cenário. Até sobrou. Essa é uma nota máxima na competência 4, muito redonda, porque tá até sobrando coisa aqui. Como é que é o nome? Argumentativo? É operador argumentativo interparágrafo. É o que você usa para ligar um parágrafo no outro. Por exemplo, quando você fala ademais, que significa Você vai usar além no começo disso. do segundo parágrafo. E do terceiro. E do quarto. Menos o primeiro. Mas é obrigatório usar 2. Então, se eu usar 3, tudo bem. Mas se eu usar 1, eu perco 40 pontos. O Enem leva isso bastante a sério. E a maior parte dos participantes não tem ideia. Há pelo menos um elemento coesivo de qualquer tipo dentro de cada parágrafo. Os 3 parágrafos a gente já viu. Vamos ver o primeiro. O primeiro tem um no entanto. Pronto, tá aqui. Há repetições? Dessa forma. Assim. Visto que... Não tem repetições. Nota máxima na competência 4. Ai, meu Deus, falta só uma competência. Vamos lá. Competência 5. Vamos ver a proposta de intervenção. Portanto, medidas devem ser tomadas. Para isso, o MEC, 40 pontos. A gente deve criar um treinamento. Ação, 40 pontos. Por meio de aulas, modo ou meio, 40 pontos. Sobre como abordar o tema em sala de aula. A fim de... Efeito, 40 pontos. Reverter a falta de informação e a lacuna educacional que impera. Tal ação pode ainda... Detalhamento, 40 pontos. É 1000. Uau! Meu Deus, que emoção! Patrick, nota 1000 nessa redação. 1000. Patrick perguntou assim pra mim, Luma, olhando essa redação, quanto você acha que vale? E eu falei pra ele, não tem como saber. Porque é só olhando os detalhes que valem nota
pra você conseguir saber. Então não tem essa, tipo, essa redação tem cara de 1000. Isso não existe. Porque às vezes tem uma redação que tem cara de 1000, mas tem um detalhe que é muito sério pro Enem, que perde 40. Então, já, entendeu? Não tem como. Uma nota 1000 não é uma redação nota 1000. É uma redação que tirou nota máxima em todas as competências. Anota essa. Pega esse código. Anota aí, porque essa é forte. Ai, meu Deus. Emocionada. Vamos lá. Competência 1. 200, 200, 200, 200 e 200. Satisfação. Pontos a melhorar. Eu vou marcar aqui... Vou marcar a repetição de ideias ou palavras para cuidar com aquela repetição de aulas, tá? Só isso. Não desconto nota na competência 4, porque foi uma repetição só. E não foi de conectivo. Pontos fortes. Nossa, nem sei o que eu marco aqui. Eu vou colocar excelente conclusão, que tudo é ótimo. Feedback geral. Meu bem, parabéns por usar o método LP de forma tão satisfatória. Aprenda isso. Uma redação nota 1000 não é sorte, não é dom, não é talento, é método, tá? Nunca foi sorte, sempre foi método. Finalizar! Parabéns, palminhas! Quem comentar palminhas aqui embaixo vai ser a próxima pessoa a tirar 1000. Essa é a magia da fada, ó. Plim! Já funcionou, tá? Comentou, já tirou 1000 na próxima redação. E eu quero saber se você consegue adivinhar qual é o tema do episódio 3 que vai ao ar no próximo domingo, onde eu vou corrigir uma outra redação. Será que alguém adivinha? E se não adivinhar também tudo bem, porque a gente tira 900 mais em qualquer tema. Coronavírus. Quem aí acha que vai cair coronavírus ainda na redação? Um beijo e até o próximo episódio.